Boa noite a todos, a todas. Voltamos aqui, fizemos duas lives, né, dos 21 dias, pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no meu canal, no YouTube. E agora voltamos para cá. Compartilhem, vão chamando as pessoas. Vamos continuar com as nossas lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Compartilhem, chame o pessoal. Estão todos bem? Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. A bênção de todos e todas. Se alguém quiser participar, já é possível a situação do telefone. A magia contra foi desfeita. E se alguém quiser participar, consegue entrar aqui. Amanhã nós vamos ter uma live com a professora Ellen, da Unesp. Ela é EQED de Oxum. E vamos falar, ela tem um trabalho sobre a intolerância religiosa nas escolas. Ela acabou de me mandar esse livro aqui, ó. Ellen Souza, o Candomblé Nagô, na Pauliceia Desvairada. Amanhã às 10 horas, conversaremos com EQED Ellen. Ela é doutora na área da educação e nós vamos ter como tema a intolerância religiosa nas escolas. E no domingo nós vamos ter uma live com o Dr. Édio. Uma live sobre intolerância religiosa, uma análise dos casos de intolerância religiosa, os casos de 2019, 2020, uma análise da intolerância religiosa pelo jurista Dr. Édio Silva Júnior. Fiquem conosco, logo vai subir a arte, os banners, e vocês fiquem conosco para essas conversas, né? Essa jornada virtual de lives pelo combate à intolerância religiosa. Eu vou abrir, então, a nossa conversa pedindo a proteção de Exu. Exu Ota Orixá, Oxeturá Nyorukó Babamoô, Alagogoijá Nyorukó Yaompé Exu Adará Omocurim Dolofim, Olé Xonxon Soriaçé Elessé, Kodjé, Kienjé, Bemi, Aquilowola Imuti Exu Kuro, Aquiloyola Imuti Exu Kuro, A Xontum, Xe, Osila Inu e Tiju, Exu Apatá Somó, Olomolenu, Ofiokutá de Poió, Logemorum, Lacalu, Pauará, Atucama Xessá, Exu Maché Mi, Omó Elomirã, Nioxê. Exu, a pedra primordial dos orixás. Oxeturá é o nome pelo qual o Criador o conhece. Alagogoijá é o nome pelo qual a força criadora o chama. Exu Adará, o filho do homem forte de Dolofim. Ele é capaz de sentar-se sobre a própria perna. Ele se diverte, recusando-se a comer e não deixando que quem coma engula antes dele. Não se pode ter dinheiro sem colocar à parte uma porção a Exu. Não se pode ter felicidade sem pôr à parte uma porção para Exu.
Ele que toma partido com naturalidade, sem se sentir culpado ou envergonhado. Exu toma partido sem nenhum constrangimento. Exu, a pedra que, quando necessário, coloca-se sobre a existência do outro. É ele que transforma a pedra em sal. A criança que brinca no mercado, aquele cuja grandeza se manifesta em toda parte, o apressado, o inesperado. O que ele quebra não pode mais se juntar sozinho. Exu, não brinque comigo, eu passo a vez. É com o meu colega que você deve brincar agora, Laroye. Pedimos a proteção de Exu, a pedra primordial dos orixás, a ordem do universo, o disciplinador, o provocador, o mais humano dos orixás. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, não é, sobre um episódio que aconteceu nesta semana com a tenda espírita Maria Conga e Caboclo Boiadeiro, que fica em Saracurana, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A tenda espírita Maria Conga e Caboclo Boiadeiro foi invadida por um homem que afirmou ter recebido uma ordem do pastor dele. Imagens sagradas e peças ritualísticas foram quebradas. Os locais de orações do terreiro Maria Conga ficaram destruídos. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 28. Uma das responsáveis do templo, Janaína Santos, afirma que quando o homem foi detido, ele ainda ameaçou as pessoas do terreiro. Essas fotos estão aqui no meu Instagram. Quem postou foi o nosso querido ativista Babalaô Ivanir, autor, não é, desse livro aqui, que vale muito a pena ler. Marchar não é caminhar. Professor Babalaô Ivanir dos Santos. Leiam esse livro, é a trajetória da luta contra a intolerância religiosa. Marchar não é caminhar. Ele postou com as fotos devastadoras, não é? Devastadoras. Ele postou o fato, não é? O terreiro, ele foi depredado, ele foi queimado. O criminoso, não é? O jornal não cita o nome. O criminoso foi detido após queimar e depredar um terreiro de Umbanda. Primeiro ponto é que nenhum de nós estamos imunes a esse tipo de crime, a esse tipo de ato racista, a esse tipo de ato terrorista. Vejam, no mês, não é, do dia de combate, do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, um terreiro de Umbanda é atacado, é depredado, é queimado, objetos sagrados destruídos, não é? Então esse é o primeiro ponto. Nenhum de nós estamos imunes a esse tipo de ataque. O segundo ponto não é novo, não é? Quer dizer, esse crime não é um crime novo, não é? No Rio de Janeiro, nós temos os traficantes de Jesus.
no Rio de Janeiro nós temos áreas em que as pessoas são proibidas, não podem continuar morando em determinada região e são ameaçadas, não é, se continuarem tocando os seus tambores. E eu queria conversar com vocês, não é? Quem quiser contribuir com as suas considerações, quem quiser dar uma palavra aqui conosco, ingressar efetivamente nessa jornada de lives, quem autoriza esse tipo de atitude? Essa é a questão central que nós precisamos responder. Quem? Quem autoriza? Quem legitima? Não é, quer dizer, nós, não é, quer dizer, não vemos este mesmo movimento autorizado, legitimado em relação às religiões cristãs. Há um ponto aí, e vale muito a pena destacar para o pessoal de Umbanda, vejam, um terreiro de Umbanda. Não é um terreiro de Candomblé, não tem nem nome dos orixás. É tenda espírita, Maria Conga e Caboclo Boiadeiro. Não tem Exu, não tem Nhaçã, não tem Xangô no nome. Vejam, todos nós estamos no mesmo barco, nós precisamos entender isso. Eu fiz essa semana um chamamento político, não é? Para que nós entendamos, nós precisamos conclamar os nossos pares, nós temos que chamar as pessoas, nós temos de utilizar o crime como o ato terrorista, como um elemento de união. Nós precisamos entender, não é, que é racismo religioso, não é? Que tem a ver com a cristãocracia no Brasil, que tem a ver com um discurso político que legitima qualquer crime cometido contra nós. Quer dizer, é o mesmo discurso que legitima o feminicídio, é o mesmo discurso que legitima o racismo estrutural, o racismo institucional, é o mesmo discurso que legitima o racismo religioso. Então, nós precisamos olhar, sabe, olhar bem para esse crime e outros. Nós tivemos aqui em São Paulo, em Araçatuba, uma mãe teve a guarda da sua filha retirada porque a filha adolescente estava se iniciando no terreiro de Candomblé. Exatamente, eu acompanhei Renata. Renata está trazendo... Eu já fui professor de Iorubá na Fazenda Roseira há alguns anos. Eu fui professor de Iorubá e de cultura africana na Fazenda Roseira. É um espaço ancestral, é um espaço de uma força ancestral. Eu vi essa notícia também de que, do mesmo modo, a Fazenda Roseira em Campinas foi atacada, foi depredada. Da mesma maneira que o terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro, em Caxias. Então, nós temos a Fazenda Roseira, o terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé aqui em São Paulo. Nós tivemos, eu não me lembro agora se foi o ano passado ou retrasado, um evangélico invadiu a casa de Paicido de Oxum, um vizinho evangélico, também
com o mesmo discurso que havia sido mandado, não é? Que tinha que destruir aquela casa do demônio, a casa aqui em São Paulo, de Paizido de Oxum. E eu tenho dito, nós não podemos naturalizar, não é? Aceitar, engolir esse tipo de crime. Não é possível. Não é? Quer dizer, nós precisamos constranger essas pessoas. Nós precisamos efetivamente vilipendiar esse tipo de atitude. Essas atitudes não são aceitáveis, não é? E é preciso dizer que essas atitudes elas vêm sendo potencializadas pelo mercado cristão, não é? Quer dizer, hoje o cristianismo virou um grande mercado de venda da salvação. E a venda da salvação, ela está imediatamente atrelada a um discurso que, num primeiro momento, sataniza o terreiro, subalterniza, marginaliza e, num segundo momento, oferece a salvação, a cura, para uma invenção mítica do próprio mercado cristão. Quer dizer, é dessa maneira que hoje o cristianismo atua. Como é que ele atua? Ele cria, ele potencializa, ele sataniza, ele subalterniza, ele nos imputa a responsabilidade sobre todos os males humanos para, na sequência, vender também uma cura mítica, não é? Para, na sequência, também vender uma cura cristã, não é? Quer dizer, então, é efetivamente um movimento capitalista, mercadológico, e eu não me conformo, porque não é possível, não é? Que não haja uma corrente, não é? Também cristã desde dentro, que não perceba o quanto isso é criminoso, o quanto é nocivo, o quanto é desonesto. Sim, mãe Dani, a senhora está certa, está certa. Porque de verdade, né, quer dizer, a falta de espaço de fala, a falta de protagonismo institucional e também a satanização da qual nós de terreiro começamos a querer fugir, também nos colocou num lugar de pacifistas. Nos colocou num lugar de paz branca. A paz branca. A paz é branca, não existe paz, né? Quer dizer, essa é uma ideia, mais uma ideia de manipulação, de alienação, com vistas justamente a deixar, não é, as pessoas no lugar em que elas estão, né? No lugar de subalterno, no lugar de marginalidade, não é? Então, nós precisamos revidar, nós precisamos usar a rede social, nós precisamos reproduzir, nós precisamos gritar, nós precisamos escrever. Vejam, todas as manifestações de racismo religioso vieram acompanhadas de um discurso cristão. De um discurso de que foi o pastor que mandou, foi o padre que mandou, foi o Espírito Santo que mandou, foi Jesus que mandou. Então, nós já sabemos de onde está vindo isso.
Por que o Ministério Público, não é? Não se une também, quer dizer, e não faz um movimento efetivo e nacional contra esse tipo de perseguição? Por quê? Não é? Então, não é mais tolerável, não é? Quer dizer, esse discurso não é mais tolerável. Esse discurso não pode ser aceito. Esse discurso é criminoso. Esse discurso, vejam, eu tenho reiterado nas minhas falas, o terreiro, ele presta um serviço. O terreiro é um espaço biopsicossocial, não é? O terreiro, ele atende a comunidade, ele atende pessoas vulnerabilizadas, pessoas desesperadas, também por conta de lacunas deixadas pela noção de Estado mínimo, não é? Então, nós não podemos mais permitir naturalizar, aceitar, não divulgar esse tipo de crime. Não é? Quer dizer, nós não podemos. Não é? Saiu uma matéria recentemente, o professor Reginaldo Prandi escreveu para a Folha de São Paulo, e ele nos alerta do que já sabemos, quer dizer, não é novidade, de que esse avanço, não é, neopentecostal, e eu digo mais, esse avanço político neopentecostal, que é um projeto político, não é um projeto religioso, não é um projeto religioso. Esse projeto político, ele autoriza esse tipo de manifestação. Nada impede de que uma pessoa dessa, eu estou com meu fio de contas, andando na rua, nada impede que uma pessoa dessa venha com uma faca, com uma arma branca, e me dê uma facada. Porque ela, quando olha para mim, a partir de um discurso colocado pelas lideranças cristãs, ela vê o demônio. E, portanto, nada impede que ela amanhã me dê uma facada, entendeu? Que ela incendeie, como já aconteceu o meu terreiro. Os danos são incomensuráveis. Os danos são incomensuráveis, não é? Não são poucos, não é? Quer dizer, os eventos de racismo religioso, não é? E a questão central é quem autoriza, quem legitima, a quem interessa, não é? Esse tipo de comportamento criminoso, não é? Portanto, nós precisamos divulgar, nós precisamos constranger, a gente não vai poder mais assumir o discurso eu sou da paz, não tem mais condições. E eu digo mais, além da questão legal, nós precisamos mobilizar a nossa magia preta contra essa gente. Então tem a questão legal, mas, ora, nós temos os nossos guardiões, nós temos as nossas guardiãs, nós temos uma ancestralidade que nos protege. Nós precisamos também nos mobilizar magisticamente. Nós temos de usar a nossa magia preta, porque a gente cai numa armadilha. Ah, não, sabe, deixa isso pra lá, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Ah, não vamos também criar caso. Não é criar caso. Eu estou falando, amanhã você pode levar uma facada.
ao estar usando um fio de contas. Até agora, a gente é demitido por usar um fio de conta, a gente não consegue emprego por usar um fio de conta, a gente é excluído por ser de terreiro. Até agora, isso tem atuado no campo institucional. Mas não há garantias de que uma pessoa dessa, tomada pela sua loucura, e quem está segurando mesmo, né? Quer dizer, quem depredou o terreiro, né? O terreiro no Rio de Janeiro, quem depredou, quem incendiou, foi menos esse homem e mais as lideranças cristãs. César quer entrar conosco. Vou aceitar, César, a sua solicitação. Vem aqui, venha participar conosco. Já aceitei a sua solicitação. Traga a sua contribuição. Traga a sua palavra. Já aceitei a sua solicitação para participar. Então, quem depredou, quem incendiou, foram as lideranças cristãs. É um discurso, não é? Quer dizer, existe um discurso atuando no comportamento dessas pessoas. Elas estão na cabeça delas, elas estão servindo a Jesus, elas estão servindo, elas vão ganhar um carimbo, né, um voucher. Elas vão ingressar, né, no paraíso. Elas estão conseguindo um voucher, um carimbo, uma estrelinha para o tal do reino dos céus dela. É isso que está acontecendo, não é? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que essas pessoas estão movidas, não é? Por um discurso. E o discurso, nós sabemos, o discurso ele tem enunciatários. O discurso tem enunciatários. Ele tem pessoas, não é? E o pior é que essas pessoas são lideranças, não é? Quer dizer, então o discurso ele é o objeto. Nós falamos em linguística que o discurso é objeto da enunciação e dos enunciatários. Então, essas pessoas, elas são, para dizer o mínimo, corresponsáveis por esse tipo de ataque. Não é? Eu sempre me lembro daquele episódio, também no Rio de Janeiro. Houve 2 episódios próximos no Rio de Janeiro, mas um me marcou demais. Foi muito marcante. Eu sempre me lembro daquele episódio, está no YouTube, o vídeo em que uma Yalorixá, me parece que ela havia acabado de chegar ao terreiro. Ela não estava trajada, não estava de branco, não estava com roupa de axé. Eu soube depois que havia filhos de santo no terreiro e ela acabara de chegar para o que nós chamamos de algumas funções, atividades rituais no terreiro. E ela acabara de chegar. E no que ela chega, me parece que há 2 ou 3 traficantes de Jesus armados com armas pesadas, e
um ou dois deles ficam no terreiro ameaçando os filhos de santo deitados no terreiro, e um segue com ela para o Peji, para o quarto dos orixás. O quarto dos orixás é o quarto sagrado, onde estão o que nós chamamos de Ibá. Ibá em Yorubá é cabaça, porque originalmente os Ibás eles eram feitos em cabaças, então chama-se Ibá. Ibá é a materialização da força dos orixás nos determinados elementos magísticos. E ela é dirigida ao quarto, tem o vídeo, e aparece ela é forçada, não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem uma narrativa, então nós não sabemos muito bem o conteúdo todo, né, das ameaças, e ela é obrigada a quebrar os seus Ibá. Vejam bem, o Ibá é o que nós temos de mais caro, de mais sagrado. Eu olhava para aquilo e ela quebrava, mas você via que ela quebrava porque ela não estava com raiva dos Ibás, ela não queria fazer aquilo, não é? Quer dizer, ela estava sendo coagida a quebrar os Ibás. Eu me lembro que eu vi nitidamente, tinha um Ibá de Obaluayê, normalmente o Ibá ele é uma metáfora ao cupinzeiro, então ele é feito de barro, ele tem furos, e é uma metáfora ao cupinzeiro. E eu me lembro, ela derrubou o Ibá de Obaluayê. Obaluayê ou Molu, não me lembro bem. Depois ela derrubou o Ibá de Oxum. Oxum é numa sopeira, numa tirrina, né, de louça, acomodada numa tirrina. Enfim, ela ia, mas você via que ela fazia aquilo com carinho, era sob coação mesmo, era medo. Ela já quebrava pensando em remontar. Mas o cara estava armado. O cara estava armado. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E depois eu soube que eram 3. E os filhos de santo no terreiro estavam também sob ameaça. E eu olhei aquele vídeo, eu até levei aqui em Mauá, porque ainda temos no município de Mauá a palhaçada de Jesus é o Senhor de Mauá, na entrada de Mauá. Esse conteúdo, essas boas-vindas inconstitucionais nós ainda temos, e eu me lembro que eu levei esse vídeo a uma fala pública aqui na vereança de Mauá. E eu olhava, gente, esse vídeo está ainda na internet. Procurem lá que vocês vão encontrar. Eu olhava aquilo, vou falar para vocês. Eu olhava aquele vídeo, eu vi várias vezes. Por mais doloroso que me fosse, eu assisti várias vezes. Eu olhava aquilo, eu só pensava uma coisa: meu Deus, meu pai Exu, meu pai Xangu. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse que pegar a gamela de Xangô e jogar no chão e atirar no chão para quebrar. Eu não sei. Sabe? Eu olhava aquilo e empaticamente me colocava no lugar daquele Alorixá. Estamos no mesmo lugar. Eu olhava aquele vídeo, o vídeo
É devastador, devastador. Qualquer pessoa, não é, quer dizer, vai se tocar. Eu olhava aquele vídeo e eu ficava pensando, eu falei, gente, eu não sei, sabe, de onde essa senhora tirou forças para fazer isso, porque é força você fazer isso. Aqueles ibás, eles têm idade, eles nasceram conosco, eles não são um objeto, não estão apartados de nós. Quer dizer, quando ela estava quebrando aqueles ibás, gentilmente, ela fazia isso gentilmente, sabe? Quando você quebra querendo já consertar, mas de um jeito ou de outro, ela estava se quebrando. Tanto que ela foi embora do Brasil. Ela foi embora do Brasil. Ela não resistiu. E é compreensível. É compreensível. Não é? E eu olhava, gente, aquele vídeo e eu só pensava, eu falava, meu Deus, de onde que ela tirou tanta força, tanta coragem? Porque nós sabemos que eles são capazes de tudo. O fundamentalismo é capaz de tudo, nós sabemos. Vejam esse vídeo. Nós temos, não é? Quer dizer, e aí me desculpem, não é? Quer dizer, não dá mais para separar movimento negro, coletivo negro, política negra, terreiro, não dá mais para separar. É tudo uma coisa só. Não é? Quer dizer, quando um é perseguido, todos são. Quando um é perseguido, todos são perseguidos. É tudo, na cabeça deles, é tudo preto, é tudo coisa demoníaca, é tudo coisa satânica, entendeu? Então não dá para a gente achar que é um pedaço que não tem nada a ver conosco. Não dá mais. O terreiro também é movimento negro. O movimento negro também é terreiro. O terreiro também é quilombo. O movimento negro também é quilombo. Não é? Então, não dá mais para a gente aceitar, não é? Esse tipo de crime, não é? Quer dizer, nós temos que dar nome. Nós temos que dar nome aos bois. É um crime. É um crime. Olha, eu tenho que dar um galo. Tinha que dar um galo a Exu, um galo a Ogum na estrada de ferro. Porque o meu Instagram agora você está me salvando. Porque eu não conseguia convidar as pessoas. E eu falei, gente, alguma coisa com Ogum, com Exu. Porque as pessoas não conseguiam mais fazer live dividida e convidar. Porque a proposta é essa, que a gente também faça, né? Quer dizer, que a gente se una, que a gente compartilhe. Sim, babá. E aí começou a dar problema no terceiro dia. No terceiro dia, o meu Instagram começou a dar problema. Eu corri, dei um galo na estrada de ferro para Ogum. Botei uma farofa de dendê na encruzilhada, ó, agora voltou a funcionar. Se apresenta e traga suas considerações, irmão querido. Primeira noite, sua bênção, babá. A bênção a todos, meus mais velhos, meus mais novos. É um prazer grande poder estar dialogando com o senhor nessa noite. Tenho boas referências. Sou do coletivo Muracilê, um dos representantes do coletivo Muracilê. Ecassan, Ecalé, para quem Ecarol, para quem vai ver esse vídeo mais tarde, aí em Yorubá, para quem vai acompanhar o trabalho do senhor, que é fantástico. Estou aqui acompanhando desde a live anterior, assim acompanho, e a gente tem que estar sempre junto, fazendo essa denúncia. Nós do coletivo Muracilê estamos denunciando o tempo todo. Eu que sou Ogã, né, do terreiro Homofologia, lá de Itacaré, Bahia, tenho assim uma missão, né? Sou um dos fundadores do Quilombo da Paz Coecô aqui em São Paulo,
um quilombo de resistência, onde nosso povo preto está sempre lutando contra essas intolerâncias religiosas e as intolerâncias que vêm acontecendo no campo social, né, no campo, em todas as áreas que a gente sabe que acontece o tempo todo. E essa questão que acontece e que aconteceu aqui mais próximo da gente ainda em Campinas, na Fazenda Roseira, nos revolta e muito, como uma das pessoas que acompanha aqui o coletivo, que acompanha o trabalho do senhor, postou aí agora mesmo na live. Conta para nós essa história, pai, da Fazenda. Conta para nós um pouquinho. A Fazenda Roseira foi atacada recentemente lá em Campinas, de uma forma brusca, de uma forma triste, onde quebraram todos os ritos, né, da nossa religião, e a situação ainda foi mais triste, porque nós temos pessoas que passam por lá o tempo todo e não conseguiu alcançar quem foram realmente os autores dessas atrocidades. E a gente tem atrocidades o tempo todo acontecendo, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, e é isso, Babá. Nós só temos que agradecer pela força, pelo carinho que o senhor tem com o nosso povo, pelo trabalho que o senhor faz, porque eu acompanho mesmo à distância, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas de vidas ancestrais, pode ter certeza, porque nós estamos na mesma militância, nós estamos na mesma luta, e o povo preto precisa se unir e lutar contra essas injustiças sociais e raciais que acontecem o tempo todo no nosso país. E isso só vai se findar a partir do momento que o povo preto se unir de fato com todas as forças e com todas as ancestralidades, para que as nossas magias, as nossas forças se fundem em uma só e exploda esse câncer que é essa intolerância de dentro para fora ou de fora para dentro. Essa é uma das minhas considerações. E parabenizo o senhor por estar nesse dia de hoje, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, fazendo essa live. E nós, que somos adeptos das religiões de matrizes africanas, temos que estar atentos com essas questões, porque elas acontecem o tempo todo. O tempo todo está acontecendo essas intolerâncias com o nosso povo. Como o senhor mesmo disse, nós não podemos usar um fio de conta, porque muitas vezes não somos aceitos no trabalho. Nós não podemos usar um fio de contas porque ao entrar em um supermercado ou até mesmo em um banco, somos mal vistos. Então, nós temos que usar a nossa figura ancestral, a nossa religiosidade, para lutar contra esse sistema opressor. É de uma indignação muito grande. E hoje eu percebo cada vez mais que somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos a nossa missão, o senhor como Babá, eu como Ogã, a Iá que está aí presente, né, o Babalorixá que está aí presente, a Eked, todos que têm a sua missão. Para quem está iniciando agora, tem a sua missão e temos que combater isso o tempo todo. O senhor está em São Paulo ou está na Bahia? Eu estou em São Paulo, atualmente desenvolvo um trabalho no extremo sul de São Paulo, no Quilombo, e começamos, não vou dizer onde que é, porque hoje em dia não pode mais nem dizer onde que é o Quilombo. Não, é perigoso, é perigoso. É perigoso, é perigoso. Então nós temos um trabalho aí de ocupação de terras, já vai fazer 7 anos, e estamos, assim, aos poucos, ocupamos o nosso território e fazendo a coisa acontecer. Mas, de fato, é a luta pela terra, é a luta pela ancestralidade, para o respeito aos nossos ancestrais, ao respeito à natureza acontecer. E para que isso aconteça, a gente precisa lutar realmente, precisa lutar e muito contra essas intolerâncias. Pai, me fala uma coisa, porque eu me lembro, faz muitos anos, eu estive na Fazenda Roseira por 2 vezes. Eu até ministrei um curso lá de Yorubá, ministrei um curso de cultura, enfim, porque desenvolve várias atividades, né, culturais, capoeira, enfim, maculelê, quer dizer, sempre foi um espaço cultural. Já há um apoio do município, o município ele tem apoiado, ele reconhece a Fazenda Roseira já, ou ainda continua com aquela eu quero saber de vocês, como é que está isso? É difícil quando se fala de políticas públicas, né, Babá? Porque a gente sabe que o poder público ele não apoia as nossas ações em nada, eles fingem que apoiam, né?
E a gente tem informações de alguns amigos, algumas pessoas que passam por lá rotineiramente pela Fazenda Roseira e que há uma dificuldade muito grande em encontrar apoio do poder público para que se mantenha aquele espaço que já deveria ser um espaço tombado, né? Um espaço tombado com patrimônio material. E infelizmente isso não acontece, ainda não aconteceu, mas nós estamos lutando. Aí o coletivo Muracilê é um coletivo preto, do qual eu faço parte. E inclusive a nossa sede é dentro do mato, é dentro da mata, a nossa internet aqui é via rádio. Tem que cortar um galo para Exu mesmo, porque para pegar aqui tem que ser forte, viu? Mas estamos aí lutando contra as injustiças sociais e fazendo a coisa acontecer para o nosso povo, porque o nosso povo merece. O nosso povo sempre foi guerreiro e vai continuar sempre lutando. E é bastante interessante a gente estar sempre lembrando, para quem acompanha aí o trabalho do senhor e para quem acompanha o trabalho do coletivo Muracilê, nós nunca fomos escravos, nós somos escravizados. Então, para quem tem o poder de fala, para quem ocupa o lugar do povo preto de fato, que somos nós que temos que ocupar, temos que entender que nós somos escravizados. Então, a partir do momento que você faz o uso da sua fala e que qualquer um de nós façamos o poder da nossa fala, nós temos que repassar essa ideia, porque também é uma forma de continuar com essa escravidão. Também é uma forma, o uso da nossa fala, ela é muito potente. Ela é muito potente. Né? Que o nosso Pai Xangô nos dê força, nos dê sabedoria e principalmente resiliência para lidar com esse povo que ainda vai demorar muito para aprender sobre nós e sobre os nossos. Porque eu, como filho de Xangô, Caô, Cabecilê, meu pai Xangô, também tenho essa mesma perseverança e essa mesma persistência que o senhor. Seguiremos, pai, seguiremos lutando e estou muito feliz, quer dizer, sempre para mim é um motivo de muita alegria. Eu sempre falo isso, né? Quer dizer, quando, mesmo aqui, não é? Quer dizer, virtualmente, eu posso me ver, né? Porque, na verdade, eu estou olhando para o senhor é uma liderança negra, o senhor é um pai, o senhor é um ogã, é uma autoridade de terreiro, né? Eu estou olhando para o senhor, eu estou me vendo. Isso significa muito para nós negros, que crescemos sem nos ver, né, em lugares de protagonismo. Essa é a grande verdade. Então, significa muito essa conversa. Eu agradeço imensamente por o senhor ingressar aqui conosco e deixar a sua contribuição, o seu grito, a sua fala. Xangô mesmo nos abençoe e nos proteja, que o rei nos veja com bons olhos, e nós seguiremos lutando e resistindo. Obrigado a todos e todas e todes, e amanhã voltamos aqui, continuem nos acompanhando, são 21 dias de live pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Cabecile, Jachera, Caô, Cabecile. Caô, Cabecile. Axé, pai, axé. Axé,